Semana passada esteve conosco Lucas, ministrando, lá da tribo do rei, ministrando para a gente. Ele falou um pouquinho sobre igreja, o conceito de igreja, de onde surgiu a palavra igreja, e eu me inspirei, me emocionei. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre igreja nessa noite. Mateus capítulo 16, quando Jesus questiona os seus discípulos e perguntam: que dizem os homens ser o filho do homem? E aí disseram: bom, uns dizem isso, outros dizem aquilo, beleza, mas o que vocês dizem que eu sou? E aí no verso 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Pai, abençoa a tua palavra nessa noite, que nós possamos ouvir a voz do teu Espírito, que ele seja o nosso mestre, que ele seja, Senhor, o nosso ajudador, que ele seja o nosso ensinador nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês conhecem essa história, conhecem essa passagem? O Lucas, um pouco dela falou semana passada, sobre o conceito da eclésia, o conceito da igreja, da assembleia, desse grupo que se reúne. E eu sou um cara apaixonado pela igreja, eu sou igrejeiro, eu amo a igreja, eu amo isso que nós vivemos aqui. E quando eu digo isso que nós vivemos aqui, eu não estou me referindo à denominação, eu não estou me referindo à organização, mas eu me refiro ao organismo. Eu me refiro ao contexto vivo de corpo de Cristo, é disso que eu me refiro. Eu não gosto da institucionalização, igreja, eu não gosto quando se constrói toda essa parte da estrutura em si, a estrutura pela estrutura, não é disso que eu me refiro, e não foi disso que Cristo também se referiu, mas eu amo a igreja, eu amo esse negócio, eu amo de vida na vida, eu amo a comunhão, eu amo estar junto, eu amo nós chorarmos com o outro, rirmos com o outro, estarmos junto, vivermos família da fé. E é disso que Cristo, ele está falando aqui. E hoje o conceito igreja, ele está ameaçado. E por que eu digo que ele está ameaçado? Porque sim, a igreja ao longo dos séculos, ela foi institucionalizada. E assim como a igreja, foi a religião também. E ela passou a ser parte da vida do ser humano. Ela passa, que religião que você é? E quando as pessoas trocam de religião, principalmente em cidades pequenas, dizem: ih, o rapaz lá trocou de religião, né? E porque tudo virou institucionalizado. E isso é ruim, porque a religiosidade ou a institucionalização, ela acaba afetando e mortificando a vida. Ela acaba abafando aquilo que de fato um dia foi vivo e passa a ser simplesmente o rito pelo rito, e nós perdemos a capacidade de viver a essência da fé. E aí então nós começamos hoje a ver o desconstruir desse conceito. E aí, se você acessa as redes sociais, você vai ver ali várias frases, tipo, e particularmente eu concordo com essa que eu vou dizer, o que vai mudar o mundo não é a igreja que você vai, mas a igreja que você é. Talvez já deve ter lido essa frase, eu particularmente concordo com ela. De fato, não é a igreja que você vai que vai mudar o mundo, mas é a igreja que você é. Quem é você enquanto igreja? Mas nesse processo de desconstruir a igreja, nós estamos vivendo um perigo, porque não só está se desconstruindo, mas está se destruindo. E é uma diferença. Desconstruir é uma coisa, destruir é outra coisa. Quando nós destruímos, vemos algo errado e nós destruímos, deixa eu tentar explicar isso. A ideia da destruição, não sei se na cabeça de vocês passa isso, mas é aquele monte de ruína, não sobra nada, fica só aquele monte de coisa despedaçada e está lá.
acabou, tirou. A desconstrução é diferente. A desconstrução nós vamos tirando, nós vamos removendo algo de forma organizada e intencional, com o objetivo claro de reconstruir algo. O conceito de igreja institucional precisa ser desconstruído. O que nós não podemos é sair metralhando tudo e tirando tudo, dizendo que está tudo errado, porque quando nós tiramos as pessoas de algo e dizemos isso está mal, e muitas vezes nós vemos isso, pessoas que dizem, não, a igreja está mal, a igreja tem problema, sai, eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais nada desse negócio, e nós saímos metralhando tudo. Normalmente nós tiramos as pessoas da igreja e jogamos ela no nada. Ah, mas eu já vivi com igrejas que foram um problema, eu já experimentei igrejas que tinham dificuldades, e ali nós sofremos muito, e eu não acredito mais na igreja. Eu falei no Fazedores do ano passado, eu acho. Eu não conheço uma pessoa, não conheço mesmo, uma pessoa que tenha um dia pego uma nota de 50 ou de 100 reais falsa, e depois de ter pego essa nota falsa, disse, nunca mais eu quero pegar dinheiro. Não conheço uma. Não conheço uma que disse, não, eu não quero mais esse negócio de dinheiro. O que ela faz? Na próxima vez que pegar uma nota de 50 ou de 100, ela vai olhar e reolhar, e vai virar, e vai, bota na luz, e faz. Meu irmão, se você teve uma experiência ruim com a igreja, a sua próxima vez, bota na luz, olha para o lado, verifica, pensa, olha, para poder escolher certo. Porque às vezes nós dizemos, e esse é um conceito filosófico, todas as vezes que eu digo algo é falso, eu necessariamente estou afirmando que existe um verdadeiro. Quando eu digo assim, a igreja, essa igreja aí que está, é uma igreja errada, é uma igreja contaminada, é uma igreja que tem problema, para mim fazer essa afirmação, eu necessariamente faço a mesma dizendo que existe, portanto, uma que não é contaminada, uma que é verdadeira, uma que é correta, uma que tem caminhado na direção correta. O grande desafio é nós encontrarmos, e o grande desafio é nós vivermos ela na verdade. Porque todo lugar que nós vamos e buscamos a igreja, e aí eu sempre falo isso, né? Teoricamente tinha que estar intrínseco no contexto, mas todas as vezes que nós vemos um pastor sério, um pastor honesto, de novo, teoricamente não precisava ser adjetivado, né? Mas quando nós vemos alguém que tem a intenção correta de caminhar na direção, vale a pena caminhar junto, vale a pena andar, vale a pena dar as mãos e dizer, mano, vamos tentar construir algo que nós acreditamos ser correto. A igreja vai ter problema, e às vezes nós criamos um conceito de que a igreja neotestamentária, ela era uma igreja perfeita. Não, não era. Um dia eu vi um pastor, anos atrás eu falei aqui também, eu vi um pastor dizendo o seguinte, a minha igreja, ela é totalmente bíblica. E aí eu disse, rapaz, que cara pretensioso esse, não, no mínimo, né? E aí ele disse, porque na minha igreja tem adúltero, tem prostituto, na minha igreja tem mentiroso. Eu disse, então a minha também é. A igreja tem problema, a igreja tem as suas dificuldades. E quando nós lemos, por exemplo, a igreja de Corinto, nós vemos uma igreja onde o filho, né, tinha relação com a mãe, e era uma confusão, era uma igreja carnal, era uma igreja com problemas. A igreja, ela tem dificuldades e ela tem sim problemas, e nem por isso a gente desiste dela, e nem por isso a gente abandona ela, e nem por isso a gente diz, cara, não, pelo contrário, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir para nós alcançarmos esse ideal, aquilo que nós acreditamos. Quando Pedro fala disso, Jesus olha para ele e faz uma declaração incrível. Algumas pessoas dizem que Jesus não pregou a igreja, e de fato nós não vemos Jesus pregando a igreja. Diz, mas Jesus pregou o reino, Jesus não estava preocupado com a igreja, Jesus queria saber do reino, e de fato Jesus prega o reino. E aí algumas pessoas dizem, a igreja foi um mal necessário. Não, não é verdade, porque Jesus disse, eu edifico a minha igreja, sou eu quem construo a minha igreja. Foi Jesus quem idealizou a igreja, foi Jesus quem pensou na igreja. E ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra
eu edifico a minha igreja, eu construo a minha igreja. Esse é um texto interessante, os nossos irmãos católicos o interpretam diferente da gente. Eles entendem que quando Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, porque a palavra Pedro significa pedra, né? Diz: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, ou seja, sobre tu, Pedro, eu edifico a minha igreja. Entendem, portanto, que Pedro foi o primeiro líder principal da igreja, o primeiro papa. E aí, então, a partir dali, a igreja, ela caminha dentro do que eles chamam de sucessão papal, ou sucessão, né, sacerdotal, dali do que vem, ou sucessão apostólica, melhor dizendo, né, de Pedro até hoje Francisco. E por isso, para eles é um pouco difícil, foi muito difícil, todo esse processo de aceitar todos aqueles que não eram católicos apostólicos romanos, né? Na época da Reforma, quando a igreja, né, Lutero, 1517, traz a Reforma, logo depois, 1745, vem o Concílio de Trento, onde é o concílio da Contra-Reforma, né? Tenta rebater tudo que Lutero diz, dizendo: não, a igreja, ela é detentora dos dogmas, dos sacramentos, e, portanto, é ela quem conduz a salvação, ou leva a salvação às pessoas. Esse é um conceito que acabou caindo por terra na própria Igreja Católica, no Concílio Vaticano II, lá na década de 60, quando ela, então, reconhece os outros, ou seja, nós, protestantes, como irmãos, mas ela nos reconhece e nos chama de irmãos separados, ou seja, nós nos separamos deles, justamente porque eles entendem que na Igreja Católica segue essa sucessão apostólica. E por que eu explico isso? Porque às vezes a gente não entende algumas coisas, né, de porquê de Papa, porquê disso, porquê daquilo. Às vezes a gente xinga, briga e não entende o porquê. E para mim foi muito interessante quando eu comecei a estudar um pouco disso e entender os porquês. Eu já falei outra vez aqui, eu encontrei muita gente boa e muita gente séria e honesta e gente comprometida com o Senhor dentro da Igreja Católica, de professores meus, de colegas meus, de pessoas sérias ali. Não significa que eu concorde com tudo, não significa que eu preciso aceitar, né, todas essas coisas, mas pelo menos hoje eu os entendo. Então, quando eu sento para conversar, eu os entendo, os porquês das coisas. De novo, não significa que eu concorde, não significa que a gente pense da mesma forma, mas eu os entendo, né? Consigo compreender esse processo todo. A gente já não faz assim. A gente já, quando lê esse texto de Pedro, quando diz: tu és Pedro, ou Petrus, sobre esta Petra, sobre esta pedra, e aí é uma palavra distinta que ele se refere, ou seja, o que a nossa compreensão protestante deste texto é que a pedra a qual Jesus se refere é a própria revelação que Pedro traz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tanto que Paulo posteriormente diz: Cristo é a nossa pedra angular, a pedra de esquina. Jesus propriamente diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, ele se referindo a ele mesmo. E essa é a nossa interpretação. A igreja, ela nasce em cima da revelação do Cristo, do Filho do Deus vivo. Portanto, não está em cima de um homem, não está em cima de uma estrutura, não está em cima de uma organização, mas está em cima de uma revelação de que Cristo é aquele homem que vem ao nosso encontro e transforma a nossa vida. E ele chama isso de igreja. Algumas pessoas dizem: mas eu não preciso ir para a igreja, afinal eu sou a igreja. Talvez você já me ouviu falar disso. Primeiro, é um erro, além de um erro teológico, é um erro etimológico, porque a palavra igreja, ela é uma palavra plural, ela é eclésia, ela é assembleia, ela se refere a mais de uma pessoa. Por isso que Jesus diz: aonde estiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. A palavra igreja é coletivo. Eu posso ser templo do Espírito Santo, isso eu posso ser sozinho, eu sou templo do Espírito Santo, mas para mim ser igreja, eu preciso de você. Eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Nós precisamos dar as mãos e ser igreja. E ser igreja não é fácil. Ser família não é fácil.
A gente que vive família sabe disso. Ser família não é fácil, mas é uma das melhores coisas que existe na vida, não é? Mas não é fácil, porque a gente convive com as dificuldades, a gente convive com os problemas, a gente se suporta, a gente não escolhe, né? Cai, está lá, a gente não escolhe. Aí você vai dizer, mas a igreja a gente pode escolher. De fato, você pode escolher quem vai, aonde você vai congregar. Mas você não pode escolher quem vai congregar com você. É ou não é? Achei meu lugar, daqui a pouco. Mas a gente não se dá conta que Jesus morreu também pelo chato, é ou não é? Porque existe o chato. Existe a pessoa que a gente não gosta muito, existe. Quando eu estava conversando com o pessoal do Hope, dos pequenininhos do Hope, e a gente cria todo um conceito, eu não quero escandalizar você agora, mas existe né, todo um conceito assim de que o cristão, e principalmente o pastor, é aquele que ama todo mundo. Não é verdade. A gente até ama todo mundo, não necessariamente gosta de todo mundo. Você me entende? Amar, a gente tem que amar todo mundo, é bíblico. Nós somos chamados a amar todo mundo. Gostar de todo mundo é outra coisa. E aí os pequenininhos falando assim, mas não, o pastor tem que gostar de todo mundo. Eu digo, E não é nenhuma questão de dizer assim, não, mas eu não gosto de alguém. Não é. Deixa eu tentar lhe explicar. Primeiro, eu e você, gente, somos gente, pessoas. Eu tenho gostos e vocês também têm gostos. Então tem coisa que eu gosto e tem coisa que você não gosta. Eu gosto de esporte, eu gosto de futebol. Se eu ficar sentado com pessoas que não gostam de futebol e que gostam de outras coisas que eu não gosto, provavelmente o meu dia ali, a não ser que nós consigamos achar algum assunto em comum, vai ser um dia chato. E nada contra a pessoa, só nós temos gostos diferentes. Então, se não existir algo que nos conecte com aquilo, provavelmente o nosso dia vai ser tipo... E aí, vai chover, não vai chover, né? E como é que foi? Tipo, tomara que passe logo essas infinitas. E nada contra a pessoa, talvez a gente nem conheça ela bem, mas se a gente não tiver afinidade, cara, não conecta. E na igreja é assim, a igreja ela é cheia de pessoas assim, de pessoas que cantam muito e de pessoas que se esforçam muito, de pessoas que pregam bem e outros que... de pessoas que têm um serviço top, que têm um coração para servir e outros que naquela área não. De pessoas que são prazerosas de conversar e outras que a gente, depois de 5 minutos, a gente já fica... Às vezes, por culpa dela, e às vezes, por culpa da gente. Às vezes, porque de fato é uma pessoa de difícil convívio, e às vezes, a gente é de difícil convívio. E o problema está na gente. Mas isso é a igreja. A igreja ela é composta por toda essa gama de pessoas. De pessoas que são maduras na fé e de pessoas que são bebês espirituais. De pessoas que conseguem te ajudar e de pessoas que precisam ser ajudadas. A igreja é composta disso. E de novo, não estou me referindo à instituição, eu não estou me referindo... Cara, eu não gosto desse negócio. Mas ao mesmo tempo eu vejo Jesus, Ele chamando esse povo todo para estar junto. Ele chamando esse povo todo para congregar, para viver família. Mas nós vemos
A igreja neotestamentária não se reunindo em templo. De fato, depois da perseguição de Atos 8, ela teve que sair do templo e se esconder e viver em calabouços e está a igreja perseguida, mas até ali ela reunia no templo e reunia de casa em casa. E por que ela fazia isso? Porque nós precisamos viver família. Às vezes no templo a gente perde esse contato. No templo a gente não encontra o chato. Porque no templo a gente entra e sai. No templo a gente vem, participa, busca a bênção, ou busca o renovo, ou busca aquele gás para poder aguentar a semana e vai embora. E de preferência sem conversar com ninguém, de preferência sem encostar em ninguém, de preferência que ninguém converse comigo. Esse é o conceito templo. Não é disso que Jesus falava. Jesus falava de família. Eu preciso ter tempo para o chato. Eu preciso ter tempo para aquele cara que não é igual a mim, para aquele cara que pensa diferente de mim, para aquele cara que não consegue olhar da mesma forma que eu, e eu preciso parar para ouvi-lo. Aquele que me tira da minha zona de conforto, sabe? Aquele que ele consegue me chacoalhar e me tirar da minha zona de conforto. Esse é o Evangelho. Evangelho é isso. Se você pensou em vir para uma religião onde você vai ficar ali sentado no sofá, com as mãos para trás, perninha no sofá, e só esperando um dia ir para o céu, você escolheu a religião errada. Cristianismo, ele vai necessariamente te tirar da sua zona de conforto. Porque a fé cristã, ela é uma fé relacional. Ela é uma fé de vida na vida. Ela não é uma fé de culto de domingo. Ela não é uma fé de assistir culto, de ir para um evento onde o pastor é aquele que alimenta a ovelha a partir do púlpito. A fé cristã, ela transcende isso. Ela é isso também. Mas ela não é só isso. Ela é a adoração coletiva, é isso que nós fizemos aqui, e por isso continuamos fazendo. Ela é a pregação da palavra, porque nós vemos Jesus assim fazendo. Ela é sim o momento de ensino, mas ele não é só isso. E por isso, e aí falando nós enquanto família CTF, nós nos reunimos no templo e nos reunimos de casa em casa. E nós fizemos isso justamente porque nós queremos viver família. Nós queremos viver família da fé. Não é uma estratégia, não é um método de crescimento, não é. Para mim, é uma compreensão teológica do que é ser igreja. É a expectativa que Jesus tem da gente de ser igreja. É algo que o Pai espera da gente, aonde, como Lucas falou semana passada, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Que ela é essa? É a igreja institucional, a igreja domingueira, aquela que eu visto a minha roupa, a fantasia de ir para a igreja, e vou para o culto e saio sem conversar com ninguém, ou é aquele organismo vivo, aquele pulsante, aquele sangue que corre na veia pulsando de paixão em favor do outro, de mudar a sociedade, de mudar o mundo, o conceito de igreja de sair para fora, de tocar, de mudar. Por isso que eu digo, eu sou igrejeiro, cara. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Eu não amo a instituição, mas eu amo o organismo. Eu amo a vida. Eu amo esse negócio que nós vivemos no final de semana, no retiro, de estar rindo junto, de estar chorando junto, e choramos junto, rimos junto. Rimos mais do que choramos, eu acho. Mas a gente passou junto, de comunhão, de abraço, de poder pedir socorro quando precisa, de poder oferecer socorro quando necessita. Sabe, uma vez perguntando para as pessoas qual era a definição que elas tinham de igreja, e a maioria delas dizia o seguinte como definição: igreja é um hospital, e talvez você já ouviu isso. Igreja é um hospital. Igreja é o lugar onde as pessoas vêm enfermas e elas ali são cuidadas e são restauradas. De fato, esse não é um conceito de igreja, essa é a missão da igreja. Isso não é o que a igreja é o que a igreja faz. Igreja é outra coisa. A igreja, teologicamente falando, ela é a congregação dos santos. Ela é a assembleia dos santos. É onde os santos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, se reúnem. A ideia dos saídos para fora é isso.
A palavra eclésia, assembleia, era sair de casa para ir a um local público e estar congregado em um local público. Eu faço parte daquela eclésia. É dali que Jesus extrai esse conceito. Nós somos pecadores, redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas ainda pecadores, em processo de restauração. O Pai, quando nos olha, nos vê pelo sangue do Cordeiro, e por isso diz que somos a congregação dos santos, santificados por Ele. E por que é importante nós entendermos a definição de igreja? Porque se nós tivermos como definição o hospital, que é um lugar de enfermos, parece-me que isso aqui é lotado de macas, onde todas as pessoas estão ali deitadas esperando que coloque o soro, faça uma transfusão, dê alguma coisa e fica ali. E esse é um conceito ruim de se ter, porque quando nós acreditamos que a igreja é um hospital enquanto conceito e não quanto missão, nós não nos incomodamos de continuar sendo enfermos uma vida inteira. Nós não nos incomodamos de continuar sendo bebês espirituais uma vida inteira. Porque acreditamos que isso é igreja. A igreja é esse lugar de um monte de gente que se reúne para estar ali, com problemas e tal. E de fato é verdade. Mas o objetivo não é que nós venhamos a ficar enfermos a vida inteira. O objetivo é que nós venhamos a ser tratados, curados, para que possamos olhar para o lado e ajudar o outro. Esses dias, ministrando para líderes numa outra igreja, eu falei: queridos, eu não sei quanto tempo que você tem de igreja ou qual a sua maturidade na fé, mas eu sei de um negócio. Quando o bebê consegue pegar comidinha, tem um processo que não adianta. Quando ele nasce, você tem que pegar e botar na boca, papai e mamãe, é ou não é? Você pega, bota na boca, e bota, ele não sabe fazer nada, o máximo que ele sabe é mastigar e chorar, e fazer cocô, né? Que é bastante. É impressionante até, né? Tu não acredita que como é que sai tudo daquele negocinho, né? Papais, é ou não é? E o preço da fralda hoje em dia, meu Deus, enfim. Mas tem um momento que ele pega a colherinha, e ele já começa a enfiar na boca. Às vezes enfia na cabeça, enfia nos outros lugares, mas ele começa a enfiar na boca. O momento que ele consegue enfiar na boca dele, ele também consegue enfiar na boca de outro. É ou não é? É assim na vida espiritual. Você não precisa ficar com 20, 30, 40, 50 anos. Se você já está conseguindo botar comida na sua boca, você já tem condição de enfiar a comida na boca de outro. Você já está em condições de derramar sua vida sobre alguém. Você já está em condições de poder ajudar e contribuir na vida de alguém. Você não precisa ficar parado, deitado no sofá, esperando algum momento, algum dia, alguma coisa, quem sabe a igreja olhe e diga: eis que te digo, vem para cá. E aí vem a luz no púlpito. Paraná. É o meu momento de glória. E eu assumo o púlpito. Cara, do seu lado tem alguém que está ali, cara, precisando de você pegar e colocar na boca dele. Cara, mas eu não sei muito. Beleza, você consegue saber um pouco? Já, esse pouco, talvez aquele maluco ali não sabe nada. E para ele vai ser extremamente importante de você conseguir se derramar sobre ele, de você conseguir se colocar sobre ele. Você já pode mudar a história dele. Você já pode se debruçar sobre ele. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Não amo a instituição. Não amo o culto de domingo pelo culto de domingo. Não amo o ajuntamento pelo ajuntamento. Eu falava com os nossos pastores em Toronto. Não me emociono de ver. Fico feliz, claro, quando a igreja está cheia. Todo pastor fica. Não dá para a gente mentir. Mas eu não me emociono, cara, de ter centenas de pessoas aqui sentadas. O que realmente me preocupa, o que realmente me ocupa, na verdade, é quantos desses, de fato, estão sendo discípulos de Jesus. Porque a minha missão como pastor é fazer discípulos. Não é congregar uma multidão no domingo de noite. Porque juntar gente a gente consegue, cara. A gente faz um evento, faz alguma coisa, bota uma banda legal, cria toda uma estrutura, o que é top, sempre é melhor. Quanto mais, né, quanto melhor for, sempre é melhor. Quanto melhor a pregação, sempre é melhor. Mas o objetivo não é juntar gente.
O objetivo não é juntar gente. O objetivo é fazer discípulos de Jesus. Pessoas que se assemelham ao próprio Cristo. Não é nem fazer discípulos de mim mesmo. O meu objetivo não é fazer com que vocês se assemelhem a mim. Já existo, eu. E pobre da Miriam que tem que me aguentar. Às vezes, nem eu me aguento. Tu imagina se eu multiplicar isso em outros. O meu objetivo é poder fazer você se tornar semelhante a Jesus. Ser discípulo de Jesus. Esse cara que se debruça em favor do outro. Esse cara que está preocupado com o outro. E aquilo que você pode fazer pelo outro. Então você que é a igreja, você que faz parte da igreja, você que é por si só templo do Espírito Santo, mas junto com esse irmão que está sentado do seu lado, você é a igreja. Pois bem, a expectativa de Jesus é que você faça algo para Ele. A expectativa de Jesus é que você se doe em favor de algo. O veículo pode ser a instituição, ele pode ser a organização, porque existe, hoje nós precisamos ter, para poder ter aquela porta aberta, nós precisamos criar todo um estatuto, criar toda uma estrutura, e ela é tranquilo, eu não tenho problema com esse negócio. E falava ontem de manhã com pastores, no interior do estado, e eu dizia, citando o nosso, que hoje é o pastor-presidente da CTF, ele disse, logo no avivamento em Toronto, no ápice do avivamento em Toronto, ele, que hoje é o presidente, na época não era, ele sentou numa reunião e disse, eu quero tentar organizar a igreja, nós estamos um pouco bagunçada a igreja, porque o pessoal vem para os cultos de avivamento, vem para as reuniões, e é muito legal, milhares de pessoas, na verdade milhões de pessoas, perto de 6 milhões de pessoas foram ver o que estava acontecendo em Toronto. É muito legal as pessoas virem, mas a nossa igreja local, nós precisamos organizar. E alguns líderes disseram, não, se nós estruturarmos, se nós colocarmos estrutura, nós vamos perder o avivamento. Né? Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, são como vento, né? Não sabe para onde vem, nem para onde vai. E ele foi chorar numa sala e dizer, Deus, será que eu vou ser o cara que vou acabar com o avivamento? Né? Eu não quero acabar com o avivamento, o que está acontecendo? E Deus falou com ele e disse, cara, se você tirar os ossos do seu corpo, você vai ser que nem uma geleia no chão. Você pode estar tremendo debaixo do poder de Deus, mas você não vai para lugar nenhum. Nós precisamos da estrutura. Nós precisamos construir uma estrutura. Por isso que eu digo, não é chutar tudo. Quando nós falamos, e eu entendo que a igreja está com um problema, mas não é chutando tudo, não é metralhando tudo e dizendo, para com tudo, sai, acabou, bora, e não quero mais saber. É desconstruindo, mas nós precisamos de uma estrutura. Não pode ser a primeira coisa que você vê quando você entra por aquela porta. A coisa mais importante quando você olha para o ser humano não é a estrutura dele que você vê, graças a Deus. Mas ela existe, ela está ali dentro, por isso você conseguiu chegar até aqui hoje, porque existe uma estrutura no seu corpo que te trouxe até aqui. Não é a coisa mais importante do seu corpo, mas sem ela, você pode ser só uma geleia tremendo no chão. Nós precisamos ter uma organização, e talvez a forma de você poder servir, de você poder se doar, é através da organização, é através da estrutura, mas não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o que você está vivendo, a coisa mais importante é aquilo que está queimando dentro do seu coração, que você pode se doar em favor do outro. De novo eu digo, eu amo a igreja, eu sou igrejeiro. Você vai dizer, claro, você é pastor, cara, tem que amar a igreja. Não. Eu podia fazer qualquer outra coisa. Podia pensar a própria igreja de forma diferente. Eu a penso do jeito que pensamos e vivemos ela do jeito que vivemos hoje, por acreditar que ela tem o respaldo a partir da palavra, para que possamos viver juntos, família, transcendendo culto de domingo de noite, transcendendo uma reunião com pessoas sentadas assistindo um culto, mas aonde nós vivemos família, aonde nós nos doamos, aonde nós nos abraçamos, aonde nós servirmos. E talvez a expressão máxima da nossa fé cristã é o serviço. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas sim
para servir. Por isso estamos aqui, por isso que nós existimos, por isso que essa congregação existe. Como missão, temos o anseio de ver vidas transformadas pela uma experiência com Cristo Jesus. O nosso objetivo é poder ver o nosso mundo ser mudado, ser transformado, através do nosso Mestre, Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar contigo. Aonde você está mesmo, eu pedi que você feche seus olhos. Eu quero orar com você. E a minha pergunta, e é o que eu quero que você medite, que você olhe para dentro do seu coração, não é nem o que você está fazendo pela igreja, mas é o que você está fazendo pela sua fé cristã. Como você tem se colocado à disposição para dizer: Pai, eu estou aqui, conta comigo, conta comigo. Aquilo que você pode dizer: Pai, minha vida está nas tuas mãos. Aquilo que tu colocaste em mim, os dons que tu colocaste em mim, eu coloco à tua disposição. Saio da minha zona de conforto, saio do sofá, da poltrona, para poder dizer: Senhor, usa a minha vida como fé cristã, como expressão da sua fé cristã. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite pela tua igreja, em especial, Senhor, essa congregação, esses amados que juntos aqui estamos adorando, buscando a Ti. Senhor, que a nossa fé, ela transcenda o domingo. Senhor, que a expressão da nossa fé transcenda e vá, Senhor, a vida comunitária, que vá o conceito de igreja, de família na fé. Senhor, que um dia Tu sonhaste, aquela igreja que é um organismo vivo, um organismo, Senhor, onde as portas do inferno não prevalecem contra ela. Uma igreja, Senhor, que é forte porque é uma igreja unida, uma igreja que dá as mãos, uma igreja que caminha junto. Aonde a força dela, Senhor, não está na instituição, mas a força dela, Senhor, está no indivíduo. A força dela, Senhor, está na união das mãos. A força dela, Senhor, está no chorar, está no rir. A força dela, Senhor, está no caminhar com aqueles que gostamos e com aqueles que nós não gostamos. Caminhar com aqueles que temos prazer, mas também caminhar com aqueles, Senhor, que temos dificuldades. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Senhor, abençoa os Teus filhos. Abençoa os Teus filhos. Senhor, perdoa-nos, Pai, porque por muitas vezes achamos que a expressão da nossa fé, ela se resume apenas à frequência do culto de domingo, ao bater cartão na igreja todo domingo. Perdoa-nos, Pai, quando, Senhor, simplificamos demais um organismo tão precioso e tão poderoso que é a Tua igreja. Perdoa-nos, Senhor, por fazer, Senhor, dos Teus planos algo tão simplista. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos, ajuda-nos, Senhor, a irmos mais além. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para o lado. Ajuda-nos, Senhor, a nos debruçarmos sobre o outro. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Ajuda-nos, Senhor, a estender a mão. Ajuda-nos, Senhor, a nos sacrificarmos em favor do outro. Em nome de Jesus.